Um santo e abençoado dia a todos do canal. Sob a intercessão de São Sofrônio, o santo do dia 11 de março. Vamos conhecer a sua história? Sofrônio tinha ascendência árabe. Nasceu em Damasco, na Síria, no fim do século VI, 560. Piedoso e com amor pelo conhecimento desde a juventude, foi chamado de O Sábio, pela facilidade com a filosofia. Foi professor de retórica e mais tarde destacou-se como teólogo frente à heresia monotelista. Em 580 tornou-se asceta no Egito e entrou para o mosteiro de São Teodósio, situado entre Belém e Jerusalém. Ali tornou-se filho espiritual do monge sacerdote João Mosco, famoso cronista. Passaram a viajar junto na Síria, Ásia Menor e Egito, registrando e escrevendo sobre a vida de diferentes ascetas, na sua obra Prado Espiritual, dedicada a Sofrônio, e obra importante no Segundo Concílio de Nicéia, em 787, ou Sétimo Concílio Ecumênico do Cristianismo, o último a ser aceito tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa. João Mosco refere, por exemplo, a história de São Gerásimo, falecido em 475, o qual curou um leão que passou a servi-lo como um animal doméstico. Permaneceram 2 anos em Alexandria, auxiliando São João o Esmoleiro, Esmoler, ou também São João Misericordioso, no combate ao monofisismo. Em 619, tendo ido a Roma em peregrinação, falece João Mosco, e Sofrônio acompanha o traslado do seu corpo para o sepultamento no mosteiro de São Teodósio. Enquanto isso, o imperador romano do Oriente, Heráclio, após concluir a paz com os persas invasores entre 628 e 630, procurava unir seus súditos, divididos entre cristãos e monofisista, heresia surgida 2 séculos antes, proclamando haver apenas uma natureza em Cristo, a divina, que teria absolvido a humana. Propôs assim, juntamente com o patriarca Sérgio I de Constantinopla, o chamado monoenergismo, que admitia corretamente as 2 naturezas de Cristo, mas afirmava ter ele apenas uma energia, energeia, ou atividade, um termo cuja definição foi deixada deliberadamente vaga. Divina. Deste modo, pretendiam agradar a ambos os lados. Em 632 foi aceita esta fusão pelos patriarcas de Constantinopla, Alexandria e Antioquia, mas não pelos fiéis. O Papa Honório, a princípio, parece não ter percebido a gravidade do problema e não se manifestou claramente contra o monoenergismo. Contudo, Sofrônio, do seu mosteiro, opôs-se energicamente. Em 633, viajou para Alexandria e Constantinopla na tentativa de demover seus patriarcas da heresia, mas sem sucesso. Infelizmente, as suas muitas obras sobre o tema foram perdidas. Uma como que antologia de cerca de 600 textos dos padres gregos, isto é, os apologistas, que escreveram em grego, como por exemplo Santo Irineu, São João Crisóstomo, etc., defendendo as 2 vontades em Jesus. Retornando à Palestina em 634, Sofrônio foi eleito patriarca de Jerusalém pela sua sabedoria, piedade e ortodoxia na fé. Logo convocou um sínodo em Chipre para tratar da heresia, escrevendo uma carta na qual expunha e defendia a correta doutrina cristã, ratificada no Terceiro Concílio de Constantinopla, ou Sexto Concílio Ecumênico de 680 e 681, onde ficaram definitivamente condenadas heresias monoenergita
e monotelita. Os bispos, porém, não o apoiaram. Como a situação não ficasse bem resolvida, em 638, Heraclio e Sérgio I propuseram outra alternativa, o monotelismo, onde, além de uma única energia, Cristo teria igualmente apenas uma vontade, sua vontade humana absorvida pela vontade divina. Esta nova versão herética foi tão combatida quanto a anterior, tanto por São Sofrônio quanto por São Máximo, estendendo-se o confronto ainda após a morte de Heraclio, em 641. Por fim, o Concílio de 680 a 681 definiu dogmaticamente a respeito das vontades e operações divina e humana de Jesus, que não se misturam nem se contradizem, assim como o Concílio de Calcedônia em 451 esclareceu a respeito das suas duas naturezas, divina e humana. A união dos cristãos era fundamental para o imperador Heraclio, que depois dos persas teve que enfrentar o avanço do islamismo na Palestina no ano do patriarcado de Sofrônio, em 634. Por isso, a tentativa monotelita. Mas Damasco foi tomada pelos maometanos em 636, após a Batalha de Jarmuque, acabando com a resistência imperial na região. O controle muçulmano foi entendido por São Sofrônio como inevitável castigo aos cristãos fracos e vacilantes pelos involuntários representantes de Deus, uma referência clara à insistência nas heresias. Com o cerco a Jerusalém em 637, São Sofrônio teve que pregar o sermão da Natividade nesta cidade, pois Belém já era inacessível. A ameaça da fome obrigou a rendição ao califa Omar em 638. E Sofrônio ainda negociou com ele certas liberdades civis e religiosas para os cristãos, pelo acordo de Omar, que contudo não foi plenamente cumprido. Pouco tempo depois, depauperado pelas lutas contra as heresias, e aos 78 anos, Sofrônio faleceu a 11 de março. Ele é venerado na Igreja Católica e na Ortodoxa. Nesta, em algumas fontes católicas, o dia da sua festa é também 11 de março. Além dos textos contra as heresias, Sofrônio escreveu muitas outras obras, como os Elogios Funerários e Cômios de São Ciro e São João, mártires de Alexandria, um agradecimento pela recuperação da sua própria vista. 23 poemas sobre temas como o cerco muçulmano a Jerusalém e sobre diversas celebrações litúrgicas, a vida de Santa Maria do Egito ou Maria Egípcia. Comentários sobre a liturgia, quase 1000 tropários, poemas de forma típica do rito das igrejas do Oriente, sermões e homilias, incluindo vários sobre Nossa Senhora. São Sofrônio, rogai por nós. Amém. O apreço à santidade e à sabedoria levou São Sofrônio a buscar incansavelmente, ao longo de toda a sua vida, a verdade única, fonte de felicidade, realização e salvação. Na vida ascética monacal e nas peregrinações e viagens para conhecer e registrar a vida e o exemplo dos santos, pode-se dizer na vida contemplativa e na vida ativa, deu-nos ele o exemplo de tudo direcionar para Cristo e nele fundamentar as ideias e ações,
e não por mera coincidência defrontou-se este santo com os inimigos internos e externos da Igreja, no seu caso, as últimas heresias cristológicas e o avanço muçulmano. Para nós hoje há o combate contra a ideologização política e socializante da Igreja, vinda de dentro, e os perigos concretos de perseguição política, cultural e, em alguns casos, mesmo territorial em nações onde o catolicismo é a base histórica. Seu diagnóstico sobre a queda de Constantinopla é um alerta atualíssimo para os que se afastam da verdade de Deus. O inevitável castigo aos cristãos fracos e vacilantes pelos involuntários representantes de Deus. Involuntários parece indicar o sentido do que, de fato, não tem vontade de seguir essa doutrina. De certo modo, cabe também para a atualidade prestar atenção se, como nos princípios dos monotelitas e mononergitas, não estão os católicos mais afeitos a uma única vontade, mas, neste caso, só a humana e não a divina. E se não se dá mais importância a energias mal definidas do que a realidade da atividade toda poderosa de Deus e da nossa concomitante livre escolha e, portanto, responsabilidade como imagem e semelhança que dele somos por natureza. Vale a pena considerar estes pontos, pois tudo o que fazemos e o que por fim teremos depende disto. Oração. Com muita fé façamos a nossa prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, amor todo-poderoso e o único em quem se pode confiar, concedei-nos, por intercessão de São Sofrônio, a graça, a coragem e a determinação de, por amor à verdade, isto é, a vós como Pai, Filho e Espírito Santo, jamais deixarmos de lutar pelo que nos ensinastes por Jesus, na vossa única e santa Igreja Católica, para a vossa glória, o bem das nossas almas e a dos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Nossa Senhora. Amém.